obrigado, pastor Leclerc. Eu cumprimento a todos vocês com a preciosa paz de Jesus. Também quero expressar aqui a minha satisfação de estar com vocês aqui hoje à noite, de rever o pastor, que eu já conhecia, de conhecer o Vitor e o Douglas, que também está por aí. Foi muito bom revê-lo. E eu quero começar a minha fala hoje à noite com Abacuque, o profeta Abacuque, no capítulo 3, porque é muito difícil falar sobre avivamento sem citar o capítulo 3 de Abacuque. Então, eu quero ler com vocês Abacuque, capítulo 3, versículos de 1 a 3. E o texto diz assim, eu sei que Abacuque não é tão fácil de encontrar como Mateus, como Gênesis, como Apocalipse, mas demora um pouquinho mais para achar Abacuque, mas quem procura acha, né? Então diz assim, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. No meio dos anos a torna conhecida. Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã, Selá. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se de seu louvor. O nosso encontro hoje trata sobre os despertamentos espirituais acontecidos no cristianismo através dos séculos, suas características e impactos, comparando-os com a prática religiosa dos evangélicos brasileiros. Então, a gente começa com Abacuque. Nós sabemos muito pouco sobre Abacuque, e o nome Abacuque não tem um som agradável. O nome Abacuque significa aquele que abraça firmemente. Ele é o abraçador. O livro de Abacuque começa com trevas e ele termina com luz. Primeiro vem a dúvida, até quando, Senhor? Isso está logo no primeiro versículo. E ele foi o profeta inquiridor. De acordo com alguns comentaristas, ele foi o Jó entre os profetas. Com Jó, o problema foi pessoal. Com Abacuque, o problema foi nacional. E ele começa com dúvidas, mas o livro termina com confiança. Tanto que um dos textos mais bonitos da Bíblia está em Abacuque 3, versículos 17 e 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Hoje Abacuque talvez mudasse o teor da sua palavra, dizendo, porquanto, ainda que a minha conta bancária fique no vermelho, ainda que a minha aposentadoria não saia, ainda que eu perca a minha causa na justiça, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque, ele foi músico e poeta, de acordo com capítulo 3, versículo 19. E ele prepara o caminho para os avivamentos futuros. Porque nós vamos observar em Abacuque 2 e 4, quando ele escreve, o justo viverá da fé. E este texto foi usado pelo apóstolo Paulo em Romanos 1,17. O justo viverá da fé. Então você vê como Paulo bebeu também do livro de Abacuque. Ele é um homem que ouve, porque ele diz, primeiro ele é um homem de oração. Nós vamos ver Abacuque orando. Quando ele diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. Este homem está orando. E os movimentos de Deus na história, os avivamentos de Deus na história, foram marcados por duas coisas, principalmente: a ênfase na oração e a preeminência da palavra.
Os avivamentos de Deus na história, repito, foram marcados pela preeminência da palavra. Por isso eu não creio num avivamento no Brasil. Quando alguém diz que o Brasil está passando por um grande avivamento, ou essa pessoa não sabe o que é avivamento, ou não conhece não sabe o que está acontecendo no Brasil. Porque o que eu vejo hoje é uma decadência em relação à palavra de Deus na igreja brasileira. Quando eu falo igreja brasileira, não generalizo, não é toda ela, mas é a maior parte dela. E eu tenho observado ao longo do tempo, e ao ler a palavra de Deus, que uma das formas de Deus demonstrar o seu aborrecimento com uma comunidade, com um povo ou com uma igreja, é retirando-lhes a palavra. A gente vai ver isso em 1 Samuel, lá pelo capítulo 3 e 4, quando diz que a palavra de Deus era escassa no dias de Samuel, que não havia mais, Deus não falava, Deus parou de falar. Por que Deus não falava? Porque ninguém queria ouvir. Até que surgiu um garoto chamado Samuel, e ele então passa a ouvir a voz de Deus. E hoje, com muita tristeza, é possível constatar que a palavra de Deus, que a igreja brasileira tem sido roubada da palavra. O que nós vemos hoje nos púlpitos das igrejas é triunfalismo, é entretenimento, é autoajuda, autoestima, prega-se por dinheiro e assim por diante. E outra coisa, muito triste de constatar, Jesus está sendo cada vez menos conhecido nas igrejas evangélicas, e principalmente nas igrejas neopentecostais. Você vai perceber que os mortos, os defuntos do Antigo Testamento, tem muito mais espaços hoje nos púlpitos das igrejas e nas pregações do que o próprio Jesus. Fala-se muito mais em Manassés, em Davi, em Caleb, fala-se muito mais em Daniel do que no próprio Jesus. Então, Jesus está sendo cada vez menos conhecido na igreja evangélica brasileira. Isso é muito triste da gente perceber isso, né? Então nós vemos que Abacuque foi um homem de oração, mas Abacuque é também um homem que ouve, e ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, a tua palavra. Eu tenho ouvido a tua palavra. Ele é um homem temente a Deus, porque ele diz: eu ouvi a tua palavra, eu me senti alarmado, eu temi, ela me causou temor. E é uma oração com direção. Abacuque, ele tem um foco na sua oração, ele tem um objetivo: Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua obra. Como nós precisamos de um avivamento no Brasil, como nós estamos precisando, porque daqui a pouco eu vou elaborar mais sobre isso. Ele é um homem também sem egoísmo, porque ele ora: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Se não der para avivar agora, no meu ministério, se eu não ver a colheita disso, os frutos disso, mas que haja uma geração lá na frente, que venha colher os frutos do meu ministério, da minha oração, da minha dedicação ao Senhor. Abacuque, ele trabalha assim, ele funciona assim. Qual é a data do livro de Abacuque ou do profeta Abacuque? Um pouco antes da chegada dos babilônios, de acordo com 2 Crônicas, capítulo 26, versículo de 5 a 6, depois versículo de 15 a 16, cerca de 625 a 610 antes de Cristo. Abacuque foi contemporâneo de Naum, de Jeremias e talvez também de Sofonias. Qual foi a mensagem de Abacuque? Abacuque denuncia a crueldade e a ambição do rei Jeoaquim. Ele denuncia a violência e a opressão. E ele denuncia a corrupção e a fraqueza da lei. Os grandes proprietários controlavam os juízes com suborno e alcoolismo. E ele condena, ele denuncia a idolatria, a arrogância e a desonestidade. Olha para o nosso país hoje. Nós temos crises gravíssimas. Crise na educação, crise no transporte, na segurança, crise na saúde. E todas essas crises são produto
de uma crise mais séria e mais grave, que é a crise moral que atravessa a nossa nação. Uma das marcas da cultura brasileira é a transgressão. A corrupção, ela não está apenas no governo central, ela não está apenas no Congresso, no Senado, na Câmara dos Deputados e nem no Supremo, no Judiciário. A corrupção está em todas as partes dessa nação, de cima a embaixo. Cima e embaixo. E às vezes eu vou falar com vocês aqui hoje à noite no contexto de São Paulo. Enquanto eu ver motoboys dirigindo na contramão deliberadamente, a corrupção está na entranha da sociedade. Enquanto a sociedade se sinta tranquilamente liberada para avançar o farol, o semáforo, e para transgredir, para ficar na porta do metrô impedindo as pessoas de entrar. Isso é cultura da transgressão. Então faz parte, transgredir faz parte. E eu vejo isso em toda parte na nossa nação. Então, o Brasil precisa de uma visitação de Deus para que haja uma transformação moral e espiritual, ou espiritual e moral. A perplexidade do profeta aumenta ao saber que Deus vai usar os babilônios para disciplinar a nação de Israel. E no final, porém, os babilônios, eles serão punidos. O texto mostra isso. Existem vários termos para descrever os movimentos de Deus ao longo da história: despertamento espiritual, reavivamento, renovação espiritual, despertamento e derramamento do Espírito. Wesley Duell, no seu livro Em Chamas para Deus, ele comenta sobre os vários tipos de reavivamento. Algumas vezes Deus dá, acho que eu vou ter que colocar o óculos nessa parte. Algumas vezes Deus dá o avivamento a uma igreja local ou um grupo de pessoas. Outras vezes uma comunidade inteira abençoada e transformada pelo reavivamento. Em certas ocasiões, toda uma região ou até um país inteiro é espiritualmente despertado e moralmente transformado por um grande derramamento do Espírito de Deus mediante o reavivamento. Outras vezes o reavivamento durou apenas 1 ou 2 dias. Deus, todavia, esteve tão poderosamente presente nesse breve intervalo de tempo, que mais transformação espiritual resultou do que em meses e anos de vida e testemunho cristão comum. Outras vezes, o reavivamento permaneceu por meses. E o que é um reavivamento? Não é evangelismo, embora possa resultar nisso. O evangelismo afeta o outro, afeta quem está lá fora. O reavivamento afeta a mim, afeta você, afeta nós aqui dentro. O avivamento não é emocionalismo, embora possa apresentar fortes transformações ou manifestações emocionais. Lembrando que emoção não determina a nossa vida espiritual, ela acompanha, ela faz parte da nossa vida espiritual, mas a nossa fé não depende de emoções, nós dependemos da palavra de Deus, da ação do Espírito de Deus na nossa vida, na vida da igreja, através da palavra. Não, é a renovação espiritual. Avivamento é a renovação espiritual de uma pessoa ou de um grupo. Avivamento é um movimento extraordinário do Espírito Santo, provocando resultados extraordinários. O termo reavivar sugere recobrar a consciência, voltar à vida. Estava morto e reviveu, ou chegou à vida. Outra coisa, podemos dizer também que um avivamento é restauração de relacionamentos. Quando a gente restaura o nosso relacionamento com Deus, imediatamente isso afeta os nossos relacionamentos na horizontal. Porque é impossível alguém viver em sintonia com o Espírito de Deus, adorar a Deus e estar rompido de relacionamento rompido, ou não ter um bom relacionamento com os irmãos. A Bíblia tem vários exemplos de avivamentos. Eu creio que um dos mais lindos é o de Josias.
em 2 Reis, capítulos 22 e 23. Josias era um garoto, era muito jovem, quando o livro da lei foi descoberto na casa do Senhor, E é interessante que por 49 anos, o livro da lei esteve escondido, esteve perdido, não escondido, mas perdido. E quando o livro da lei foi encontrado, correram para Josias com o livro da lei, e quando leu, ele ficou alarmado. Então ele convocou o povo foi para a porta da cidade, que era o local de reunião, para ouvir a lei, e os sacerdotes começaram a ler a lei. Sabe o que a Bíblia diz? Que o povo lia a lei, os sacerdotes liam a lei para o povo ouvir, de manhã até à tarde, o povo em pé ouvindo, e diz que o povo chorava. Isso é avivamento. Avivamento é fome da palavra de Deus. E o que eles tinham para ler? O Pentateuco. Eles não tinham nada além do Pentateuco. E tem partes do Pentateuco que são cansativas. Você pegar algumas partes de Êxodo, de Levíticos, e fala da cortina, e fala da bacia, e fala do garfo, e fala dos ganchos nas pontas dos altares, e o povo chorava. Olha lá as cortinas, que maravilha, e aquele negócio todo. Agora falou da bacia, você viu que coisa bonita e tal. Eles não tinham a riqueza que nós temos hoje, e as informações que nós temos hoje, mas havia algo que Deus estava fazendo. E o mais triste, o livro da lei, a palavra de Deus, estava perdida dentro da casa de Deus. Outro exemplo muito importante é o de João Batista, porque até João, há aí um período de 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. Por que Deus parou de falar? Porque a nação não queria ouvir. A nação leu o contrato e não gostou. Isso aqui não concorda, essa cláusula não concorda, também não concordo com isso, então tá bom, então não tem acordo. Até que João aparece pregando no deserto da Judéia. E há assim um despertamento. Deus estava falando novamente. Há outro, Pentecostes, por exemplo, Atos capítulo 2. Muita gente olha para Pentecostes e só enxerga o vento veemente e impetuoso, línguas repartidas como que de fogo, e tudo isso é importante, mas Pentecostes foi um movimento da palavra. Quando os discípulos, quando os discípulos saíram do cenáculo cheios do Espírito Santo e foram para a praça e falaram em línguas, e foram questionados, Pedro, o porta-voz do grupo, começou a pregar. E quando Pedro foi falar, o que ele disse? Irmãos, nós estávamos lá no cenáculo e deu uns arrepios, nós sentimos arrepios e tudo. Não, ele apelou para a palavra. Pentecostes foi um movimento da palavra. Isto é o que profetizou o profeta Joel. E que nos últimos tempos derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro não falou de experiências, Pedro nem contou, nem se referiu à língua estranha, nem falou do vento veemente, ele falou a palavra, porque o avivamento vem através da palavra de Deus. Então nós vamos ver, não apenas isso, mas em Samaria, Filipe lhes pregava Cristo em Atos capítulo 8, e a cidade encheu-se de alegria, e lhes pregava Cristo. Foi assim na casa de Cornélio, e tem sido assim ao longo da história. Pense na reforma protestante. Nós gostamos de localizar a reforma, e a maioria dos pesquisadores fazem isso, que foi em 31 de outubro de 1517, que Martinho Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. As teses estavam escritas em latim, porque a intenção de Lutero era provocar uma discussão dentro da universidade. Lutero era erudito, de muito conhecimento, apesar de jovem. Foi convidado para dar aula ali na universidade. E é interessante que, mesmo ainda jovem, as ordens monásticas estavam brigando entre si. E Lutero foi convidado para fazer parte de uma equipe que iria a Roma para tentar resolver aqueles conflitos internos entre as ordens religiosas. E foi a pé. Eles foram a pé da Alemanha até Roma. E ao chegar lá, ele viu a pompa, o glamour, o abuso e tudo isso. E ele volta em crise para a Alemanha.
ele volta em crise. E a questão das indulgências, dos abusos, né? Havia muito disso, muita questão complicada na igreja, e aquilo gera uma crise em Lutero. Ele mesmo tinha sua crise pessoal. Lutero tinha um senso de culpa muito, muito forte, muito profundo. Ele se confessava sempre, toda hora estava confessando, tanto que um dia o seu confessor falou para ele: vê se mata alguém e vem, para ter algum pecado para contar, porque ele às vezes nem tinha o que contar. Então, ele pregou as suas 95 teses para provocar uma discussão. Tá? Mas é interessante que em poucas semanas, talvez 2 semanas, a Alemanha já sabia do conteúdo das teses. Alguém traduziu as 95 teses do latim para o alemão e aquilo vazou, aquilo se espalhou. E aí, é claro, vocês sabem, provocou a reação do poder papal. Lutero teve que comparecer no parlamento de Worms, onde ele iria explicar as razões das suas posições. E os seus amigos sabiam que ele não teria chance, que ele não escaparia. Por isso eles forjaram um sequestro e o levaram para o castelo de Wartburg, onde ele esteve ali um bom tempo, talvez uns 10 meses, 11 meses. E naquele período, ele e seus amigos traduziram o Novo Testamento do grego para o alemão. Uma grande obra, uma grande obra. Agora, muita gente acha que a reforma começou no dia 31 de outubro de 1517, não foi ali. Foi uma data importante? Foi. Mas a reforma já estava sendo preparada. A própria Renascença italiana e a Renascença que se espalhou pela Europa. Havia um despertamento científico, uma busca pelo conhecimento, uma crítica aos abusos dos senhores feudais e assim por diante. Então a Renascença trouxe isso. Agora havia uma busca de voltar às fontes, o latim era uma língua muito importante para aquela época. A oratória, a retórica também tornou-se algo muito importante. Tanto que os reformadores, Lutero e seus amigos, eram eruditos, grandes eruditos. Quando Lutero morreu, quem pregou no seu funeral foi Melanchthon, que foi o mais novo dos seus amigos, e ele pregou em latim. Então havia muito conhecimento, isso era muito cultivado naquela época. Mas a reforma foi precedida de alguns movimentos, de alguns nomes importantes. Não podemos esquecer de Wycliffe, que era um britânico, um inglês, que também tinha as ideias parecidas com as dos reformadores. E ele influenciou João Hus na Polônia, em Praga. E João Hus não escapou. Quando ele compareceu diante do tribunal da igreja para se explicar, ele foi confiando no salvo-conduto que ele tinha. E seus amigos avisaram: cuidado, cuidado, você pode morrer. Não, eu tenho um salvo-conduto, como se diz, eu tenho um habeas corpus. Ele foi, compareceu, apresentou suas razões, e quando ele terminou, ele já foi preso e foi condenado. Ele diz: não, mas eu tenho um salvo-conduto. A resposta foi: não fazemos acordo com hereges. E ele foi levado para a fogueira. E a morte de John Hus foi uma morte demorada. A lenha estava seca. A lenha estava molhada. E demorou. Ele foi como que cozido aos poucos. Uma morte cruel, uma morte demorada. Muito triste tudo isso que aconteceu. Então os anseios da reforma protestante já estavam presentes décadas antes, um bom tempo antes. E as coisas eclodiram então na época de Lutero. O grito da reforma: só a Escritura, só a graça. Vocês já conhecem isso, a maioria que sabe o que é isso. Só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo, e a Deus toda a glória. A reforma foi um movimento da palavra, girou em torno da palavra. A palavra de Deus tem que ser levada ao povo, tem que ser espalhada para o povo. E a reforma, então, ela promoveu o livre exame das Escrituras. Todos têm direito de ler a Bíblia, mas a reforma nunca incentivou a livre interpretação.
Todos podem ler, sim, mas nem todos estão aptos para interpretar. É preciso prestar atenção nos parâmetros da hermenêutica, nas regras de interpretação, porque a Bíblia é como uma navalha. Com ela você faz a barba, mas com ela você pode cortar o pescoço. Depende da forma como você vai usar. Então, existem regras de interpretação que são importantes, indispensáveis para um bom resultado da pregação e do ensino da palavra de Deus. Então, nós vemos isso na Reforma Protestante. A importância da Reforma para a educação, para o sistema educacional na Alemanha foi enorme. Foi desenvolvida a partir da Bíblia. É incrível isso. É interessante que a imprensa, por Gutenberg, ela também alavancou, ela contribuiu demais para a criação de livros, para espalhar as ideias, assim por diante. Naquela época, eu vi isso no museu na Alemanha. Uma Bíblia, para se comprar uma Bíblia, tinha que vender 14 vacas e meia. 14 vacas e meia para se adquirir uma Bíblia. Depois o preço foi diminuindo. Chegou uma época que com 3 vacas e meia se comprava uma Bíblia. Chegou uma época que com meia vaca já dava para comprar uma Bíblia. A Bíblia foi se espalhando, foi aumentando cada vez mais. É muito interessante tudo isso. Então, a reforma, ela ocasionou isso. Que bênção! E aí nós vamos ver o movimento metodista, outros movimentos foram surgindo na Alemanha, o pietismo na Alemanha, os irmãos morávios, com o conde Zinzendorf, tudo isso. João Wesley foi afetado pelo movimento pietista na Alemanha, e a transformação que o metodismo causou na Inglaterra foi fantástico. Tanto que muitos sociólogos, pesquisadores afirmam que a Inglaterra foi poupada do banho de sangue pelo qual a França passou, a tomada da Bastilha, mais de 10 mil pessoas levadas à guilhotina. Mas a Inglaterra não passou por esse banho de sangue por causa da pregação de Wesley, por causa da influência do movimento metodista. Então você vê a importância disso. Nós vamos ver o primeiro grande despertamento na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, através de Jonathan Edwards, um pastor congregacional. Incrível a história desse homem. No momento em que a Nova Inglaterra estava numa frieza espiritual muito grande, numa apatia, numa indiferença. Este homem prega um sermão muito famoso, intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado. E quem foi Jonathan Edwards? Foi uma das mentes mais brilhantes da América do Norte. Jonathan Edwards começou a estudar o latim aos 6 anos de idade, e aos 13 anos já era fluente também em grego e hebraico. Com 10 anos escreveu um ensaio sobre a imortalidade da alma, e aos 11 escreveu um tratado sobre as tarântulas, sobre as aranhas voadoras. Em 1716, quando tinha apenas 13 anos de idade, ingressou na Universidade de Yale, é uma das mais tradicionais da América do Norte. E essa universidade foi fundada pelos puritanos em New Haven, e em 1720 ele obteve o bacharelado, iniciando em seguida os seus estudos teológicos nesta mesma instituição, obtendo o mestrado em 1722. Em seguida, ele assumiu uma cadeira de professor assistente em Yale, um cargo que ele ocupou por cerca de 2 anos. Uma mente brilhante, mas um homem submisso a Deus, cheio do Espírito, que foi usado grandemente no primeiro grande despertamento. E nós vamos ver que não parou por aí. Em 1850, nós vamos ver mais movimentos de Deus, o segundo grande despertamento, através de meu Deus, deu um branco, Charles Finney, através de Charles Finney. Mas no século XIX, nós vamos ver Deus trabalhando muito. Spurgeon, em Londres, na Inglaterra, o príncipe dos pregadores. Que ministério, que mensagem. Até hoje a influência de Spurgeon se faz sentir no nosso meio. Seus sermões, suas ideias e muitas obras de Spurgeon, muitas delas já traduzidas para o português. Quanta bênção foi acontecendo.
Não apenas isso, mas o movimento pentecostal, que começa no início do século XX, em Topeka, no estado de Kansas, com Charles Fox Parham, e ele abriu uma escola, e tinha uma escola bíblica, e propôs aos alunos estudar o livro de Atos. E lá na escola de Charles Fox Parham havia um homem negro, chamado William Seymour, cego de um olho, e por causa do racismo, não lhe era permitido entrar na sala de aula. Ele ficava no corredor, a porta entreaberta, e ele ouvindo tudo lá de fora. E depois ele vai para Los Angeles, e lá na rua Azusa, numa igreja metodista de Tábuas, ele conseguiu alugar o espaço para o grupo dele, e foi fantástico. O avivamento se espalhou por todo o mundo, e o movimento pentecostal, ele é hoje o maior movimento evangélico no mundo, e se trouxer para o Brasil, a proporção é maior ainda. Então a gente vê tudo isso, não parou. Lá de Chicago, um pastor chamado William Durham, de uma igreja batista, foi a Los Angeles, viu o movimento e levou aquilo para Chicago. E lá em Chicago estava Luiz Franciscon, Daniel Beck e Gunnar Wing, e eles vêm para o Brasil depois. E com Luiz Franciscon começa a congregação cristã no Brasil em 1910, e a Assembleia de Deus em 1911. Nunca mais parou. Eu sei que o movimento do Espírito de Deus está aqui hoje à noite, está entre nós, e vai começar entre nós, porque é isso que nós cremos. Nós cremos que Deus comanda a história, dirige a história, e que Ele vai levar tudo isso a um bom termo para a glória dEle, para o sucesso da igreja do Senhor. Então a gente vê tudo isso, não parou por aí, o avivamento pentecostal. O avivamento no país de Gales, em 1906, com Evan Roberts, um mineiro, não de Minas Gerais, mas um mineiro que trabalhava numa mina de carvão, um moço com 26 anos, que trabalhava lá no fundo da terra, tirando carvão e orando. O Senhor abençoou o culto desta noite, através daquele moço. Deus sacudiu o país de Gales e adjacências, era incrível, e ele pregava e era muita gente se convertendo. E ele ainda pedia para os pastores: não avisem que eu estarei lá, não avisem que eu estarei presente. Foi um grande movimento de Deus. Há um livro até sobre este avivamento do país de Gales, intitulado Quando Desceu o Espírito. Uma vez um teólogo saiu de Londres e foi até o país de Gales para saber o que estava acontecendo, e quando ele chegou lá, ele perguntou para um guarda na rua: guarda, eu ouvi falar que existe um avivamento aqui em Gales. Aonde que está o avivamento? Aqui onde eu estou já tem avivamento. Então estava todo mundo tomado. Havia um jogo de futebol, e às vezes antes do jogo havia manifestações do poder de Deus. Tal era a presença de Deus. Muitas coisas Deus fez ao longo da história, muitas coisas. O avivamento nas Hébridas, através de Duncan Campbell, a Jonathan Goforth, que vai para a China pregar, que coisa tremenda que Deus foi fazendo. O ano passado, se não me engano, acho que foi o ano passado, nós recebemos na nossa igreja em São Paulo um pregador norte-americano, chamado Dennis Balcombe, já um senhor, talvez com mais de 75 anos, há quase 40 anos ele trabalha na China, pregando o Evangelho. Quando ele chegou na China, ele ia para a igreja pregar dentro de um caixão de defunto. Os irmãos o colocavam dentro do caixão para ninguém saber que ele estava lá. Aí chegava na igreja, saía do caixão e começava a pregar. E incrível o que Deus fez através daquele homem, e está fazendo, incrível. A revolução cultural na China, liderada pela esposa de Mao Tse-tung, ela e o seu bando queriam exterminar com o cristianismo na China. Sabe o que aconteceu? Ela e a turma dela foram todos para a cadeia e morreram por lá, e o cristianismo continua. Coisa tremenda o que Deus tem feito e não para de fazer. Mesmo na década de 60 nos Estados Unidos, a revolução de Jesus, a renovação carismática na América do Norte, que atingiu muitas igrejas, como os luteranos, os batistas, os episcopais. Ele tem histórias fantásticas. Billy Graham está no auge na década de 60, ele começa a pregar em 1949, e quando ele vai fazer uma cruzada em Los Angeles,
numa tenda, ele vai lá pregar por uma semana. E numa das noites, um apresentador de rádio em Los Angeles, muito conhecido, ele foi lá ouvir o Billy Graham pregar. E a reunião estava fraquinha de fato. Mas no dia seguinte ele falou: gente, eu fui ontem ouvir o Billy Graham, eu gostei. Acabou. Bastou. Era uma multidão que não parava mais, né? E assim, aquilo que ia durar uma semana, durou 3 meses. O Billy Graham ficava pedindo para os pastores, todo dia de manhã: você tem um sermão para me emprestar? Você tem um esboço para me emprestar? Porque ele estava no começo da carreira. Tudo isso Deus foi fazendo, né? Eu estive várias vezes com este homem. Cheguei um dia a conversar com ele. Um dia tive a oportunidade, nem esperava encontrá-lo um dia, mas eu ouvi muitas vezes pregar. Coisa tremenda. Eu me lembro, aqui no Rio de Janeiro, em 1974, quando ele esteve aqui, só no domingo, 25 mil pessoas foram à frente quando ele fez o apelo. Muito importante. Então, nós vamos ver outros nomes ligados ao avivamento, como Zinzendorf, eu já falei, Davi Brainerd, que ia ser genro de Jonathan Edwards, foi evangelizar os índios Peles Vermelhas, numa região muito fria, ficou muito mal de saúde, morreu nos braços da noiva Jerusa. E as últimas palavras de Davi Brainerd foram: se eu tivesse 1000 vidas, eu as teria dado todas para o Senhor. George Whitefield, que foi muito amigo de John Wesley, no fim da vida, ele estava já próximo da morte, ele sai até a janela do quarto e ele olha para cima e diz: Deus, eu estou cansado na tua obra, mas não cansado dela. Eu poderia falar de Moody, Dwight Lyman Moody, o maior evangelista do século XIX na América do Norte. Seus biógrafos dizem que ele levou mais de 500 mil almas a Cristo. Há muita coisa interessante acontecendo, a gente vai ver isso muitas vezes. John White, ele informa que Blaise Pascal, filósofo e matemático do século XVII, colocou a seguinte nota no seu diário com respeito a uma experiência que teve das 10h30 da noite até a meia-noite e meia, no dia 23 de novembro de 1654. Fogo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não de filósofos e eruditos, Deus de Jesus Cristo, meu Deus e seu Deus. Segue-se uma incrível fusão de palavras numa vã tentativa de tentar descrever o indescritível por parte de Pascal. Dwight Lyman Moody também lutou para pôr o seu encontro com Deus em palavras. No caso de Moody foi assim: um dia, na cidade de Nova York, que dia, não posso descrevê-lo, raramente me refiro a ele. É uma experiência quase por demais sagrada para poder ser referida. Posso somente dizer que Deus revelou-se a mim, e tal foi a experiência do seu amor, que tive que pedir a Ele que retirasse a sua mão. Depois, eu fui pregar de novo. Os sermões não foram diferentes. Não apresentei nenhuma verdade nova, mas mesmo assim, centenas de pessoas se converteram. Eu não me contentaria mais agora em ser colocado naquela condição em que eu estava, antes daquela abençoada experiência, por nada deste mundo. Tudo que me desse em troca não valeria nada. Jonathan Edwards, ele descreve as principais características do avivamento de 1775 em Northampton. Ele diz: a cidade foi transformada, ficando cheia de amor e de alegria, como resultado da presença de Deus. As famílias foram renovadas mediante a conversão de filhos, maridos e esposas. A igreja foi renovada em seu culto público, abandonando a frieza anterior. A pregação da palavra de Deus se tornou especialmente desejada. Temas espirituais se tornaram o centro da vida diária. Pessoas de todas as cidades se converteram. Houve um número extraordinário de conversões, tanto de homens como de mulheres. A obra de Deus foi realizada de modo rápido e eficaz. Outras manifestações: mulheres, homens, mulheres e crianças convertidos ou não,
são despertados para o arrependimento, para a fé e para a adoração. O poder de Deus se manifesta de tal maneira na vida das pessoas que a sociologia e a psicologia não conseguem explicar a contento. Alguns homens e mulheres exibem comportamentos físicos e emocionais fora do comum, gerando até controvérsias. Eduardes aponta várias mudanças internas como resultado de conversões. Um profundo senso da ira de Deus em relação ao pecado, produzindo um forte clamor motivado pelo sentimento pessoal de culpa. Pessoal de culpa. E aí eu vejo, por exemplo, a nossa situação hoje. Antigamente os crentes sofriam muito para pecar. Eu me lembro disso. Eu sou crente da década de 70. Muitos de vocês não tinham nascido ainda. Mas naquela época o crente, quando pecava, ele sofria. O crente chorava. O crente ficava triste. Hoje é possível. E eu conheço igrejas que funcionaram assim. Uma delas lá em São Paulo acabou fechando. Em que a turma do louvor chegava do motel para fazer o louvor. Chegava da orgia. E o pastor dava uma bronca na turma, não é porque estavam chegando da orgia, porque chegaram atrasados. Além de tudo, ainda chega atrasado. É assim a situação de muitos crentes hoje no Brasil. Não há arrependimento. Eu tenho percebido um novo tipo de crente no Brasil, o crente insolente, o crente mal criado com Deus e a sua palavra, o crente desrespeitoso com a palavra de Deus. Eu tenho visto isso no Facebook. Às vezes eu leio declarações assim no Facebook: sou cristão e apoio o casamento gay, sou cristão e apoio o aborto, sou cristão e apoio o sexo fora do casamento. É o crente insolente, é o crente desrespeitoso e mal criado com Deus e a sua palavra. Esse é o tipo de crente que circula hoje no meio evangélico brasileiro. E aqui eu quero lembrar a vocês uma frase que eu ouvi do John Piper há poucos dias. Quando um crente defende um pecado ou gosta de um pecado, ele passa a rejeitar todas as verdades da palavra de Deus que condenam aquele pecado. Não importa o que a Bíblia diz, é o que ele pensa. Não importa o que Deus diz, é do jeito que ele gosta. É assim que eu creio e acabou. E precisamos nos lembrar de que nós não somos senhores da palavra, nós somos servos da palavra e não senhores da palavra. Então nós vamos ver tudo isso acontecendo. Existem várias questões aqui, mas eu quero passar para as características da religiosidade evangélica brasileira. Como é que são os evangélicos no Brasil? No Brasil, a Bíblia é usada para se ganhar dinheiro e não para se ganhar almas. É o que eu chamo de hermenêutica da ganância. Os pastores do Brasil, os pregadores do Brasil, não todos eles, mas a grande parte, a igreja midiática que está na mídia, usam a Bíblia para ganhar dinheiro. Aonde que eu encontro um texto na Bíblia que eu possa explorar para ganhar dinheiro? E ele vai lá nos livros de Juízes, veja, Gideão, ele sacrificou um segundo boi, e esse segundo boi é o segundo dízimo. Então este mês você vai dar o dízimo dobrado. É lamentável. A hermenêutica da ganância. Você vai fazer a campanha do Salmo 91. Hoje nós vamos fazer a campanha do Salmo 91. Você vai dar R$91. Eu nunca vi esses pregadores, pelo menos lá em São Paulo é assim, eu nunca vi alguém fazendo a campanha do Salmo primeiro. É do Salmo 91 para frente. Acontece assim, o tempo todo. Ou então pega aquele texto, e o seu nome é já, olha, é já, é agora que Deus vai te abençoar. Não tem nada a ver, tem nada a ver. É um desrespeito para com a palavra de Deus. Antigamente, essa turma fazia nos bastidores, eles faziam escondido, lá dentro da igreja, nos bastidores. Hoje, eles se tornaram tão descarados, eles perderam a vergonha de uma vez, que hoje eles fazem diante das câmeras. Eles fazem diante das câmeras, fazem para todo mundo ver. Lamentável.
Então nós vemos tudo isso. Outra coisa, o sentimento de triunfalismo reinante na igreja evangélica brasileira não favorece qualquer expressão de tristeza pelo pecado ou de lamento sobre a nossa condição espiritual. Então, é um triunfalismo tão grande. Veja as músicas que são cantadas. Tem uma música, é do fundo do inferno. E a música é mais ou menos assim: está surgindo um grande vencedor. E o seu nome será conhecido em todo o universo. E Deus vai exaltar esse vencedor, esse nome. E este nome pode ser o seu. E a minha vitória tem sabor de mel. A minha vitória tem sabor de mel. Na verdade, o nome dessa música tinha que ser A Minha Vitória. Não é a minha vitória, a minha vingança tem sabor de mel. Porque há uma parte na música que diz que aqueles que me ajudaram, não, eu estarei no palco, e quem não me ajudou estará na plateia. Quer dizer, é uma música vingativa, né? Vingativa, que foge à ética de Jesus no Sermão do Monte: amar o inimigo, fazer bem a quem vos persegue. Então, o que se canta hoje é muito complicado, né? E isso mostra o quão distante a igreja brasileira está se colocando em relação à palavra de Deus. Músicas vazias, músicas que exaltam a carne, né, ao invés de exaltar o Criador, né? É muito triste o que está vendo. Nós vemos até crente fazendo oração de agradecimento por dinheiro de suborno e propina. Graças te damos, Senhor. Suborno, propina. Vocês viram isso na televisão, né? Existe a ênfase do avivamento brasileiro tem se concentrado nos fenômenos exteriores e não numa mudança de natureza. É mais com cair, é reteté, repreplé, rodopio e um punhado de outras coisas. Abusos relacionados aos milagres, tem tudo isso, né? Então, são essas coisas. Muitos crentes no Brasil, eles não querem que Deus mude o coração deles. Eles querem que Deus mude a circunstância. Deus que precisa mudar de carro, precisa mudar de casa. Minha casa tem que mudar. Eu não tenho que mudar nada. Por favor, muda a minha casa, muda o meu carro e assim por diante. Existe a indústria das campanhas nas igrejas, que é muito triste, tá? E geralmente as campanhas são feitas para prender as pessoas a uma atividade. Irmão, não pode quebrar a campanha. E a pessoa tem que se programar para ficar 7 dias, assumir aquele compromisso, às vezes 21 dias. É uma forma de prender a pessoa, de manipular a pessoa. Então nós vamos ver hoje no Brasil uma geração de crentes viciada em campanhas. Lá em São Paulo está cheio disso. Nem terminou uma, já está anunciando a outra. Irmão, nós vamos terminar semana que vem, mas na outra já vai começar e assim por diante. E a intenção por trás disso é dinheiro. Eu ainda não vi uma igreja fazer uma campanha para os crentes crescer na humildade. É a campanha da casa própria, a campanha da conquista, a campanha da fortuna, a campanha da prosperidade, assim por diante. Teve até uma igreja, lá em São Paulo, no ABC, que colocou eu estava passando em frente e eu vi a faixa lá: culto do mapa da mina. Culto do mapa da mina. É muito triste. Essa mesma igreja, porque nessa época eu estudava na Universidade Metodista e eu passava lá sempre. Um dia passo lá, está lá escrito: promoção, dízimo a 8%. É muito triste. É muito triste, né? Então é esse tipo de coisa que nós encontramos hoje no mundo evangélico. E o pior disso é que tem público para isso, senão eles não fariam. Tem uma turma que gosta disso e se alimenta disso. É como o churrasquinho grego. Não sei se tem aqui no Rio. Tem churrasquinho grego aqui no Rio? Deus me livre, não chego nem perto. E eu não chego nem perto. É só gordura, é só sebo. Eu não vou comer aquilo. Aquilo vai ser ruim para a minha saúde. Mas tem gente que gosta. Tem gente que come. Assim também existe hoje consumismo, consumidores, para tudo isso que está acontecendo no campo evangélico brasileiro.
Então a ênfase é nisso. E eu vou dizer para vocês, os crentes viciados em campanhas, os crentes que estão envolvidos com campanhas, eles fazem campanhas não porque eles amam a Deus, mas porque amam a si mesmos. Eles amam a si mesmos e não a Deus. Eu vou fazer a campanha porque eu vou me dar bem, vou fazer a campanha porque aí eu vou conseguir comprar meu carro, vou conseguir aquela questão financeira e assim por diante. Então, não é porque amo a Deus. Vemos até já falamos sobre isso, né? Outra coisa, já falei dos os novos crentes insolentes e os novos obreiros. É muito preocupante. Há uns anos atrás eu já falava lá em São Paulo, em conferência no programa de rádio. Está surgindo uma nova geração de pastores do Brasil que tiveram péssimos exemplos. Seus líderes foram homens e mulheres terríveis, ruins demais, mas eles conseguem ser piores do que os seus péssimos exemplos. E lá está acontecendo isso hoje. Tem um lá agora que ele consegue ser pior do que todos os demais juntos. E ele tem popularidade. E ele tem muitos seguidores. E está se fortalecendo cada vez mais. Então é muito ruim quando isso acontece. Os novos obreiros, em muitas denominações, são bajuladores, que estão debaixo de um líder, megalomaníaco, narcisista, que gosta de elogio, que gosta de confete, e a turma tem que elogiá-lo o tempo todo. A foto dele está em todo. Abre lá o site da igreja dele, você vai ver quantas fotos. É ele, só ele, só ele. Incrível. E tem uma turma para bajulá-lo o tempo todo. Este é o profeta, é o homem que vai mudar o Brasil, este é o profeta da nação, é o pastor da nação. É muito ruim essas coisas acontecendo, é muito ruim. Então eu tenho assim pedido a Deus, levante uma nova geração de pastores. Falei isso ontem para os meus alunos do Mackenzie. Eu gostaria muito que quando vocês saíssem daqui e voltassem para as suas igrejas, com o seu curso terminado, que vocês levassem daqui duas coisas: o compromisso com a palavra, o compromisso com a ética cristã, com a ética bíblica. Porque nós não podemos ter um ministério de picaretagem, nós não podemos. Como isso é importante. Eu estava até lendo hoje com o do Leclerc, no carro. Teve um momento que eu peguei lá o Salmo 69, e logo no início: Senhor, não sejam confundidos por minha causa aqueles que esperam em Ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Então, que Deus nos ajude a que a palavra de Deus ela volte novamente ao contexto, aos púlpitos da igreja brasileira, porque não há outro meio de nós termos um avivamento. No Brasil, os líderes de igrejas não ficam mais santos, eles ficam mais ricos. Eles ficam cada vez mais ricos. E quando eles dizem o Brasil é do Senhor Jesus, na verdade eles querem o Brasil do Senhor Jesus. É isso que eles querem. Então nós vamos ver que o avivamento, o suposto avivamento brasileiro, falha em transformar a sociedade. Hoje nós vamos para perto de 50 milhões de crentes no Brasil. E quanto mais aumenta o número dos evangélicos no Brasil, pior a nação fica. Olha o estado do Rio de Janeiro, o estado de vocês, a situação em que se encontra, a situação terrível em que se encontra, quanto dinheiro roubado. E outra, nunca haverá dinheiro suficiente quando a corrupção está em voga, nunca haverá, porque não há limite para a ganância, não haverá. O número de evangélicos é cada vez maior, mas a transformação da nação não acontece, né? Veja que o número de divórcios hoje entre os evangélicos, ele é igual ou maior do que o número de divórcios na sociedade secular. Alguma coisa está muito errada. Olha para a situação atual, a violência que se espalha para diversos estados do Brasil. A corrupção cresce cada vez mais.
Eu sei que tem algumas coisas que nos dão alento. Por exemplo, a Operação Lava Jato. Por que algumas coisas estão mudando? Porque algumas coisas são novas no Brasil. Eu vou citá-las rapidamente. Em primeiro lugar, delação premiada. Não havia isso antes. Não havia isso antes. Na América do Norte já havia, free bargain. Agora tem a delação premiada. Não adianta o grupo se reunir, vamos aprontar, porque depois vão entregar um ao outro. Então agora eles vão ficar com mais medo de fazer conluio, de formar a quadrilha, porque a turma vai abrir o bico. Então essa é uma mudança muito importante. Outra mudança importante, a condenação em segunda instância. Havendo condenação, a pessoa já vai presa. Isso não tinha antes. E o processo tramita, e quem tem grana vai, e 15 anos, e 20 anos, e prescreve a pena, e fica impune. A impunidade alimenta a corrupção. E tem um outro fator, que é novo também, não havia lá atrás, há vários anos não havia, mas que também é uma novidade, e tem ajudado muito, são as redes sociais. Não tem mais como esconder informação da sociedade. Não tem mais. A turma joga na rede e nós ficamos sabendo. Então, que Deus nos ajude em relação a isso. Eu quero terminar mostrando para vocês a diferença de ontem e de hoje. Antigamente, as pessoas vinham à igreja em busca da pregação. Hoje vem pela sedução. O pastor é um sedutor. Se dá bem diante das câmeras. Ele tem uma linguagem sedutora. Antigamente, a ênfase era na conversão, na salvação. Hoje a ênfase é na solução. Vamos solucionar o seu problema. Problemas. A igreja vem de solução. Antigamente, a igreja tinha uma mensagem para pregar. Hoje ela tem produtos para vender. Adquira os nossos produtos. Adquira os nossos produtos. A igreja está preocupada com isso. Antigamente, a igreja enfatizava o eterno. Hoje ela enfatiza o passageiro. E isso até nas nossas músicas. Sei que hoje é meu dia, chegou a minha vez, chegou a minha hora. Eu quero agora. Pobre do Salmo 40, pode tirá-lo da Bíblia. Esperei com paciência do Senhor, nem pensar. A igreja hoje é uma igreja apressada. Tudo é apressado. Lembra daquele computador lá de trás, de 1980, 90, demorava para abrir. Hoje tem que ser tudo rápido. Se demorar muito, a pessoa já não consegue esperar. Hoje a gente fala de chá instantâneo, café instantâneo, leite instantâneo. E a turma quer trazer isso para a igreja. Vigília instantânea, culto instantâneo, oração instantânea, jejum instantâneo, e assim por diante. Não vai dar certo. Antigamente a igreja enfatizava a evangelização. Ganhar almas. Ganhar almas. Hoje, infelizmente, a igreja enfatiza a competição. Muitos pastores, principalmente na mídia, competem como gerentes de lojas de eletrodomésticos. O Gene Peterson fala sobre isso. Eu vejo, até o Valdemiro uma vez falou isso. Se você tem dado dízimo na sua igreja, você não tem visto resultado, experimenta aqui. Aqui é diferente. Que golpe baixo, que pobreza. Porque quem vai recompensar não é o ministério, é Deus que recompensa. A recompensa vem do Senhor. É muito triste. Antigamente, a igreja enfatizava a diferença. O crente é diferente, pensa diferente, a mente cristã é diferente, a postura cristã é diferente. Nós vivemos de forma diferente. Hoje, a igreja enfatiza a semelhança. Está tudo bem, está tudo igual, não precisa mudar nada. Vem do jeito que está e fica como está. Aqui nós aceitamos todo mundo, de qualquer jeito. Então hoje a ênfase é na semelhança. Antigamente a ênfase era no eterno. Hoje é no passageiro, naquilo que não vai durar. Aquilo que não vai durar. E Cristo enfatizou o eterno, é a vida eterna. João 3,16 e outros textos na Bíblia vão enfatizar isso. A igreja perdeu isso de vista. Então, a minha oração, e a gente não pode ficar numa situação de ficar condenando e enxovalhando o tempo todo, mas a gente tem que orar.
orar para que o Espírito Santo opere. E eu tenho orado. Eu oro continuamente, eu oro publicamente. Eu tenho um programa de rádio em São Paulo, todo sábado, uma rádio muito forte. O programa deve ter uns 40 mil ouvintes por minuto. Já faz mais de 11 anos que eu tenho esse programa. Todo sábado, das 11 da manhã, 1 da tarde. E tem um momento no programa, no final do programa, um momento de oração. E a minha oração tem sido essa: Senhor, livra o Brasil dos políticos corruptos, dos juízes corruptos e dos partidos políticos corruptos. E tenho orado pela igreja brasileira, para que Deus livre a igreja brasileira dos mercenários, dos predadores, né? E que coloque sobre a igreja homens e mulheres segundo o coração de Deus, né? Que isso seja realidade, que isso venha a acontecer. E eu oro, e o meu desejo é que você, que já está no ministério, que um dia vai chegar no ministério, que você tenha um ministério diferente. Não venha para o ministério para alcançar sucesso, venha para ser fiel. É muito melhor ser fiel do que ser bem-sucedido, muito melhor. Não importa a circunstância, seja fiel. Então eu teria muita mais coisa para compartilhar com vocês, mas eu já falei o suficiente e fica mais para uma próxima vez. Amém? Deus abençoe.